nessa tarde. Nosso convidado especial é o Dr. Adriano Stanley. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Rose Giacomin. E o Dr. Adriano Stanley, o professor Adriano Stanley, a mediação e o morar. Uma temática extremamente relevante, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Nós estamos em Minas Gerais. A nossa pauta desta tarde, quem vai conduzir é o professor Adriano Stanley, eu serei anfitriã dele, e a iniciativa é do programa Business Talks. O professor Adriano Stanley já chegou, e é uma alegria muito grande para a gente a participação deles. Então, enviem questionamentos, enviem perguntas. Nós estaremos do outro lado aqui, realizando todo o acolhimento. A Rosa, Adriano, está falando lá de Ponta Grossa, olha que legal. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, como vamos nós? Tudo bem? Tudo bem, é uma alegria enorme te receber aqui no programa Business Talks, de uma temática tão especial para a gente como essa, né, Adriano? Vou te dar todas as honras, mais uma vez estender tapete vermelho para você fazer um pouquinho as considerações iniciais e para falar também sobre a sua bela trajetória. Muito obrigado. Rose, novamente é um prazer estar com você aqui. Você sabe o quanto que eu sou seu admirador, sou seu fã, sou seu amigo. Esse é o meu maior título de todos, é ser seu amigo, né? Muito obrigado aí pelo convite mais uma vez. E que alegria, viu? Que alegria ver tanta gente aí na sua live, prestigiando a nossa conversa. Eu fico muito feliz. E, se Deus quiser, vai ser realmente um momento muito bom, muito interessante para todo mundo aqui conversar sobre esse nosso tema, né? Vamos lá. A questão hoje que eu trago para a gente conversar um pouquinho aqui, sabe, Rose, é sobre a mediação do morar. O que é mediação do morar? Nesses tempos de agora de pandemia, nesses mais de 4 meses que nós estamos em isolamento social, não é? Os conflitos não cessam e muito antes, pelo contrário, os conflitos eles se adensam, né? Eles se tornam ainda maiores, mais fortes ainda, né? Principalmente quando as pessoas ficam mais próximas. Rousseau já dizia que o inferno do homem é o homem, não é isso? Não sei se é Rousseau ou se é Locke que falava. Um falava que eu acho que é Rousseau. O inferno do homem é o homem, né? Então as relações elas geram conflitos, relações de família, relações de vizinhança, condomínio. Então o isolamento ele não acaba com esses conflitos, pelo contrário, eles adensam. E aí vem o problema: como é que a gente vai lidar com o adensamento de conflitos de um lado e o poder judiciário estagnado do outro? Então a mediação agora, a mediação como forma alternativa de solução de conflitos, é um instrumento que vem mais uma vez socorrer. Então hoje eu estou utilizando muito do procedimento de mediação na solução de conflitos, não é? Recentemente eu tenho agora com um escrito recente que devo publicar na revista Antropolítica, em que a gente fala exatamente sobre as crises do Poder Judiciário. Veja, lá naquele livro da Ada Pellegrini Grinover e do Cândido Rangel de Lamarck, né, Teoria Geral do Processo, quando eles falam sobre a jurisdição, tem uma parte interessante que eles falam o seguinte: a humanidade é mais ou menos assim. A humanidade é um perpétuo caminhar, é um eterno caminhar, né? E no atual momento da história da humanidade, nós estamos sob a égide da jurisdição. A humanidade já passou por várias etapas, né? Desde a autotutela, a renúncia, onde ali não existia ainda uma tutela do Estado, a jurisdição, até o ponto que chegou, com a criação dos grandes Estados, chegou-se a necessidade de concentrar nas mãos do Estado, né, a tutela dos interesses. Muito bem.
Só que, por mais sucesso que essa jurisdição tenha realizado ao longo do tempo, hoje não é mais possível. Então, nós começamos agora a resgatar, é claro, como dizem os psicólogos, né? É como se fosse uma espiral, estamos passando pelo mesmo ponto, só que em nível diferente. Estamos voltando agora ao antigo hábito de buscarmos nós mesmos resolvermos os nossos problemas. Não através da força, mas através do diálogo, da conversa. A jurisdição hoje, ela não tem mais, vamos dizer assim, ela tem que se mostrar bastante ineficaz na solução de conflitos, né? Você hoje, uma sociedade plurima como a nossa, uma sociedade com uma quantidade enorme de saberes, questões às vezes muito técnicas, e é complicado, por mais conhecedor que seja um juiz de direito, confiar a ele a solução de todos esses problemas. O judiciário nosso, ele é muito focado na solução das lides, mas não na solução de conflitos, né? E o foco de uma lide, de um processo judicial, é o conflito. Então não adianta nada ficarmos focados em quantos processos nós estamos realizando, quantas sentenças nós estamos dando, se essas sentenças efetivamente elas não cuidam de solucionar o conflito. O conflito vai continuar acontecendo. Nesse artigo, sabe, Rose, que eu estou escrevendo, né, em breve vai ficar pronto, se Deus quiser, eu faço um estudo com base no relatório do Judicial do ano passado, do CNJ, Justiça em Números, do ano passado. E excelente esse relatório, né, meu amigo? E ele fica disponível na plataforma do CNJ, eu também recomendo. As pessoas que estão acompanhando, né, o nosso vídeo também baixarem, porque ele é bem robusto, ele é bem detalhado ali. Muito. E ali, sabe, Rose, eu vi algumas informações ali que me impressionaram muito. Sabia que de toda a carga de trabalho dos tribunais superiores, 87,3% da carga de trabalho dos tribunais superiores é voltada a apreciar recursos? Ou seja, nós temos nos tribunais superiores 87% da carga de trabalho dos tribunais superiores toda ela voltada a apreciar recurso. O que é o recurso? O recurso é a decisão judicial que não agradou as partes, ou seja, não agradou os jurisdicionados. Então, um deles, aquele que se sente desagradado, ele recorre. Então, esse é um indicativo péssimo. Para o judiciário. Muito, ele não está funcionando. Muito. Ele não está funcionando. Se eu tenho um índice tão grande na justiça estadual, no geral, em todo o estado brasileiro, algo em torno de 92% dos tribunais de justiça têm o seu trabalho todo voltado para apreciar recursos da primeira instância. Ou seja, a quem é que esse judiciário, então, hoje está se prestando? Ele não está eficaz. E olha que eu não faço nenhuma crítica aqui a juízes, a desembargadores, a promotores, não é uma crítica nenhuma, é uma crítica quanto ao sistema. Que é a fase instrumental, né? Que é a fase processual por si só, e não quem executa, né? Exatamente. A crítica é quanto ao instrumento. Enquanto o processo ele fica centralizado em procedimentos, prazos, e não cuida do conflito em si das partes, que é o que realmente interessa, o resultado vai ser isso. Sabe? Eu anotei alguns pontos que eu considerei bastante relevantes nas suas considerações iniciais, meu amigo. Inclusive, a Rejane, ela até comenta aqui, olha, que recurso é igual à insatisfação das partes, né? Essa morosidade, às vezes, em ter essa resposta definitiva, né? Porque a fase recursal,
ela vai até o trânsito em julgado da sentença. Então, é possível ali, dependendo do caso concreto, ainda estimular, não é, essa fase recursal, justamente esse ponto de atenção que você acabou de comentar com a gente. O judiciário e a fase instrumental de solução de lides, que realmente é o contencioso, e o Poder Judiciário, querendo ou não, ele está sobrecarregado. O próprio relatório aí de Justiça em Números, ele traz para a gente todas essas minúcias, mas não precisa ser da área jurídica para saber que realmente há uma sobrecarga muito grande do Poder Judiciário em relação às ações judiciais, que seriam esse contencioso, né? Então, impulsionar essa solução de lides. E aí tem a fase da solução de conflitos de interesse de forma extrajudicial, que é justamente hoje a nossa pauta. E tem também o novo Código de Processo Civil, que de novo já não tem mais nada, mas que ele traz também esse tecnicismo, né? Antes de passar para a próxima fase, então as partes sentarem ali e tentarem a pacificação de conflitos de interesse. Então eu queria muito ouvir de você esse percentual para mim de 87% da nossa carga de trabalho, ela está voltada para apreciar recursos, para mim é um fato novo, e eu queria que você falasse um pouquinho então dessa bela iniciativa aí de mediação, da sua experiência nessa área, inclusive da Câmara de Mediação, com essa temática do direito de morar, né? E mandar um abraço para os professores que estão nos prestigiando. O professor Adriano Stanley, ele é professor do bacharelado, mas ele tem uma cadeira muito específica no mestrado, no doutorado, então nós temos uma comunidade jurídica aqui de docentes que estão nos acompanhando. Judite manda um abraço, ela compartilhou ali o seu acolhimento, e o professor Vitor, que é um querido nosso também, foi palestrante em live essa semana também, está prestigiando a nossa live. Então, a palavra agora é com você, meu amigo. Quero agradecer aí ao professor Vitor, um grande abraço. O Pedro Fonseca, que está me mandando um abraço aqui também, um abraço carinhoso. Pedro, um abraço muito grande para você, foi meu aluno lá no mestrado da PUC. A Rejane também, que é minha colega aí no nosso trabalho aí da mediação. Rejane, um beijo para você aí. Muito obrigado aí pelo prestígio. Então, veja bem, só antes de chegar nesse ponto, eu quero te dar mais um dado ainda. Nesse mesmo relatório de Justiça em Números, saiu uma outra coisa que eu faço nesse artigo, que eu critico, é a questão do tempo. Nós gastamos, em média, 6 anos e 10 meses num processo na Justiça Estadual e 8 anos e 7 meses na Justiça Federal, quando se dá na Justiça Federal. Ou seja, é muito tempo. É muito tempo. Você imagina que nós temos a nossa vida, vamos dizer assim, a nossa expectativa de vida. A nossa expectativa de vida é 85 anos de idade, né? 75 anos de idade. Nossa expectativa de vida. Você imagina, então, quer dizer, você se torna adulto aos seus 18 anos, se torna maior de idade. Então, tira aí, 18 menos 75 anos, quantos anos dão? Não é? Bom, que aproximadamente 20 anos. Vamos considerar aproximadamente ali os 20 anos, né, a menos. Você imagina o que você passar desses 20 anos aí, você passar 8 anos com problema judicial na sua cabeça? Ou seja, se for 2 processos, 3 processos, você fica a sua vida inteira ocupada, sabe? Pensando no processo. A Rosemary Henrique perguntando aqui, conciliação e mediação é algo que está dando celeridade nas pilhas de processo judiciário. Na visão de vocês, que tem mais conhecimento, é algo que funciona, na opinião de vocês? Rosemary Henrique, né? Isso. E aí é uma pergunta que foi a que você fez antes também. Funciona e funciona muito. Funciona e funciona muito. Eu, lá, como você disse, eu sou professor, né, da graduação de Direitos Reais na PUC Minas, onde leciono meu mestrado e doutorado, e também, a partir de agosto, sou coordenador do SAJ, onde lá eu sou professor de mediação. Lá nós temos
semanalmente um serviço de mediação atendendo pessoas carentes, né, da região aqui da região nordeste de Belo Horizonte, bairro São Gabriel e adjacências. E eu estou com a professora Rejane montando aí a mediação do morar. Voltado exatamente para uma discussão de conflitos de moradia, direito de vizinhança e questões condominiais. Coisa de mais ou menos uns 15 dias atrás, eu tive uma mediação envolvendo isso, em que, no caso, a minha cliente me procurou porque ao lado dela, o fundo do lote dela, tinha um edifício construindo e o muro divisório já estava com trincas, muita sujeira caindo da construção ao lado. É um casal de 65 anos, a área que eles tinham para poder tomar sol, eles já não estavam tendo condições de acessar por causa dessa obra. Tinham tentado conversar lá várias vezes com a consultora e não tinha resolvido nada. Foi quando eles me pediram então, uma solução como advogado, que entrasse com uma ação judicial. Eu, como sou mediador, antes de ser advogado, eu propus que nós fizéssemos então, uma mediação, né? E pela mediação, porque se nós fôssemos propor um processo, o custo desse processo, essa ação judicial, ela não sairia para o casal por menos de R$7.000. E como o processo, no momento, o judiciário ainda estava suspenso, as novas ações estavam todas elas sendo lá arquivadas. Ou seja, sabe-se lá quando é que esse problema seria resolvido, né? Bom, com uma semana, nós ligamos para a engenharia, marcamos uma mediação, com apenas uma sessão de mediação, nós resolvemos o problema. Que legal. Né? Ou seja, o custo foi muito menor do que os R$7.000, o prazo foi infinitamente menor do que qualquer outra situação, e dentro de uma semana a engenharia lá, a empresa de engenharia, já tinha começado já a reforma necessária às situações. Então, funciona muito. E tem uma coisa, sabe, Rose, que você, enquanto você estava falando, eu estava lembrando. Eu lembro que quando eu fiz meu primeiro curso de capacitação em mediação, foi em 1998, no IMA, Instituto de Mediação e Arbitragem, com o professor Juan Carlos Vezulo, argentino. Na época, ele falava o seguinte: a maior dificuldade do Brasil é que nós temos um espírito muito conflituoso. Nós, brasileiros, somos muito litigiosos. A gente gosta daquela história, eu pago um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair. Eu vou te levar na justiça, eu vou te... né? Nós temos, infelizmente, esse sangue latino é quente demais e gosta de levar tudo para a briga. Os argentinos são muito parecidos conosco. E em 98, o Juan Carlos Vezulo falava o seguinte: lá na Argentina, por conta então, na época, o presidente da Suprema Corte de lá, que ela tinha obrigado que todos os processos judiciais antes passassem por uma mediação, estava virando um hábito. Estava virando uma tradição a mediação. Aí ele falou isso, foi em 98, quando eu fiz o primeiro curso com ele. Ele falou assim: se vocês hoje forem em Buenos Aires, vocês vão ver qual a quantidade de escritórios de mediadores que tem lá, junto com a advocacia. Eu lembro que na época ainda eu comentei com os colegas meus, falei: olha, que interessante se o Brasil fizesse a mesma coisa, né? Eis que agora, com o novo CPC, ele fez. O novo Código de Processo Civil exatamente faz o quê? Exige que antes do processo judicial tem que ser mediação. Isso é fantástico. Porque, também acho. Parafraseando aquela ideia, né? Você aprende pelo amor ou você aprende pela dor, né? Parafraseando aquilo lá. Bom, se nós temos esse espírito litigioso e não aprendemos a fazer mediação espontaneamente, então a gente vai aprender a fazer mediação à força. Porque hoje o CPC manda que a gente faça. Até virar cultural, né, meu amigo? Até que vira uma questão cultural. Ontem, coincidentemente, eu tive uma reunião com o desembargador Newton Teixeira, terceiro vice-presidente do TJ de Minas Gerais, ele e o
o doutor Cleiton Rezende, que é o coordenador do Sejusc, né, aqui em Minas. E ontem nós falávamos sobre isso. Nós estamos com um público também muito direcionado à graduação, e talvez eles ainda não tiveram nenhuma aula prática. Para aqueles que não sabem, o Sejusc é justamente essa área dos tribunais de justiça, né, meu amigo, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, que cuida dessa estrutura aí da conciliação e da mediação, que o professor Adriano está comentando com a gente. E eles, então ontem eu fui lá para levar para eles o interesse de que a PUC São Gabriel, porque hoje nós já temos esse atendimento do Sejusc, como você disse, na Praça da Liberdade, no Coração Eucarístico e em Contagem. E agora estamos também levando para a PUC São Gabriel. Esse semestre agora, a partir de agosto, se Deus quiser, nós vamos dar já andamento para colocarmos lá também. Sabe? Legal, que legal. Então, hoje é um movimento que se tem, porque o judiciário, infelizmente, ele está comprometido. Veja bem, Rose, por mais conhecimento que tenha um juiz, recentemente agora nós vimos a rescisão que houve daquela fusão da Embraer com o Boeing, né? Sim. A Embraer e Boeing acabaram aquela fusão. Qual juiz, seja lá de que instância for, teria capacidade técnica suficiente para julgar a rescisão dessas duas empresas de aviação? Porque a Boeing fala que a Embraer não tem não atendeu requisitos técnicos, condições técnicas. Quais são essas condições técnicas? Qual juiz vai ter condições de falar isso? Então, como que eu posso deixar que uma questão dessa seja julgada, seja levada a julgamento? E tem um detalhe, muitas vezes o processo demora, não é pelo conflito da parte em si, mas demora porque a secretaria atrasa os processos, tem que respeitar toda a burocracia de 15 dias para um lado, 10 dias para o outro, mais o tempo que o juiz fica com o processo porque está com acúmulo de serviço, está entendendo? Então não é mais possível, algo tem que ser feito. A nossa sociedade é muito dinâmica, muito rápida, principalmente nesse tempo de virtual, para que essa coisa ainda fique rodando a passo de tartaruga, entende? Essa é a ideia. E na nossa geração, quando nós... Flor de Lis é a minha filha de pata. Passou ali atrás da gente. Flor de Lis está por aqui. Está por aí, está rodando. Quando nós fomos treinados, né, até nessa geração de profissionais, de advogados, que tem uma certa vivência prática, então a lide, a pretensão resistida, né, então isso era muito comum, você ir com essa estratégia na defesa dos interesses ali da pessoa que você estava defendendo, isso como advogado. A nova geração dos nossos alunos, inclusive, é justamente essa geração de conciliar, de mediar, né? Alguns também, eles têm esse eixo até para atuar na arbitragem, para isso eles buscam uma formação, né, meu amigo? Além de todos esses entraves que você citou para a gente, de expediente burocrático que tem que passar por eles, né? E do próprio andamento processual, principalmente quando o processo ainda é físico, ainda não está no formato ainda de PJE, nós temos ainda também os profissionais da nossa área, que atuam na nossa área, que de repente eles não têm esse perfil conciliador. Eu gostei muito da sua assertiva, você falou assim, olha, não, porque procurou um advogado, mas antes disso eu sou mediador, não é? Então, os profissionais também, eles tendem a facilitar esse processo ou, de repente, até dificultar. E para a formação não é? E para a formação de um conciliador, mediador, até buscar a formação de árbitro, o que você recomenda para aqueles que estão assistindo agora a nossa live, ou depois vão assistindo no IGVT da Notório? Como que busca esse tipo de formação, assim como você citou para a gente da sua formação?
Eu vou me permitir. Então, a sua pergunta eu vou desdobrar em duas respostas. Eu acho que, Tá. primeiro, tem várias perguntas para quem tem um interesse em buscar essa formação e também quem tem o dever de dar essa formação. Eu sempre falei, Rose, e você me conhece nos tempos de Patinga, né? Eu sempre falei o seguinte: nós falamos muito de que o nosso processo é muito litigioso, mas o que nós, enquanto curso de Direito, fazemos? Nós, professores de Direito, temos o cuidado de fazermos um curso menos litigioso, voltado para um direito menos litigioso. As faculdades de Direito, elas têm tomado cuidado para apresentarem formas alternativas, ao invés de ficar só trabalhando no processo litigioso. Meu Deus, as faculdades elas trabalham 4 semestres com processo civil, todo ele voltado para o litígio, e não trabalha nem um semestre de formas alternativas de solução de conflitos. Ou seja, os cursos de direito no Brasil, cada vez mais, são mais e mais voltados ao litígio, voltados à formação do advogado, ao patrocinador de causas, ao invés de ser um patrocinador de pacificação de conflitos. Eu não quero patrocinar causas, eu quero patrocinar solução de conflitos. Então, as faculdades estão na hora, está na hora da faculdade começar, né, a patrocinar mais paz. Quem tem interesse em fazer, temos vários cursos aí de mediação, o curso do CNJ, por exemplo, é um excelente curso. A Fundação Nacional de Mediação e Arbitragem, a CAMARB, todos eles têm cursos aí. Você lança hoje, você tem vários cursos voltados para a formação aí de mediadores. Para essa formação, né? Infelizmente, alguns ainda... Opa! Nossa, a Flor de Lis está dando sinal aí. Nossa, Gil, me ajuda aqui. Eles ficam alertas, né? E a gente tenta até conversar, mas faz parte do papel. Claro. É a Flor de Lis e o meu Coragem. Não sei se você tem bichinho de estimação, mas eles fazem um bem enorme pra gente, né? E todos nós estamos nesse formato de isolamento social, então a gente está atuando em casa. E eu, particularmente, que viajo muito, tenho feito um bem enorme ficar pertinho deles, mas eles já estão mais calmos. Você me desculpa, viu? Então, sem problema algum. Você me desculpa, mas... aqui, Gil, só pegar o Coragem. Mas, em relação à grade... Coragem e Flor de Lis, Coragem e Flor de Lis. Coragem e Flor de Lis. Não faz parte da nossa pauta, mas para vocês, meus amigos que estão do outro lado, o Coragem era meu filho de pato e o filho único. E o Coragem estava sentindo muito só. Nós adotamos a Flor de Lis, que já está extremamente adaptada, é uma alegria aqui em casa. E o receio do meu marido, do meu Tom Cruise, é que quando voltar o novo normal, que a qualquer momento isso pode acontecer, os dois ficarem distraídos em casa, ou melhor, sentirem muito a nossa falta, e aí vem um terceiro filho de pata. A preocupação do Gilberto agora é aumentar a família, mas me faz um bem enorme ter eles. Mas em relação ao eixo da matriz curricular, que nós estávamos comentando, meu amigo, eu também sou avaliadora, né, do MEC, mas já tem as novas DCNs do curso de Direito que vem muito com esse viés também. Já tinha uma instrução normativa do CNJ, nós comentamos do próprio CPC, e agora vem esse ato normativo também para aquelas instituições de ensino que de repente ainda não se adequaram, de ter essa formação com um domínio, com esse tecnicismo, né, dos meios de pacificação de conflitos de interesse. No nosso grupo institucional nós já temos, mas é igual você falou, ainda tem uma outra instituição de ensino que ainda não realizou essa adequação. Como o lapso temporal é até o final do ano, então eu imagino que até o ano que vem, essa disciplina que é tão preciosa para a gente, né, do modelo multiportas, enfim, que ela venha para conquistar seu espaço cada vez mais, né? Tomara, né? Tomara, porque estamos precisando disso. A gente tem que perceber realmente que é a base da mediação. A base da mediação fala o seguinte: olha, o conflito
numa relação conflituosa, não é o outro que é o problema é o conflito. E você vai precisar do outro para superar esse conflito. Você não vai matar o outro, você não pode matar a outra parte. Então, as duas partes é que precisam encontrar uma solução para pôr fim ao conflito, né? Verdade. E nas técnicas de pacificação de conflito de interesse, também alguém tem que dar um pouquinho do passo atrás, né, meu amigo? Flexibilizar um pouquinho para conseguir chegar num senso comum ali do interesse das partes, né? Porque isso, né, Rose, é o natural nas sociedades, né? Eu sempre gosto de lembrar aquela história do índio Sexta-feira e Robinson Crusoe. Eu não sei me confundo, é Robinson Crusoe ou Marco Polo? Robinson Crusoe, né? Que para numa ilha, um náufrago que para numa ilha e ele estava sozinho. Estava sozinho. Ah, sim, sim, até sim. encontrar o índio Sexta-feira. Ou seja, uma ilha habitada só por dois indivíduos. Um náufrago e o índio Sexta-feira. Enquanto o náufrago estava sozinho, ele podia fazer o que ele quisesse da ilha. A partir do momento que ele encontra um índio Sexta-feira, aí a coisa já ficou diferente. Já teve que ser delimitado um espaço, né, o que cada um poderia fazer. Aí vem aquele blocado jurídico, né? Ubi societas e ius, né? Não existe sociedade sem direitos e direitos sem sociedade. Então, Perfeito. quer dizer, a sociedade, a vida em sociedade, ela pressupõe isso. Eu não posso fazer o que eu queira fazer na sociedade. Eu moro aqui no meu prédio. Quantos apartamentos nós temos? Eu não posso fazer o que eu quero fazer no meu apartamento. Ainda que eu morasse numa casa, já que nós estamos falando aqui da mediação do morar. Ainda que eu morasse numa casa. O Código Civil, no artigo 1277, quando ele fala do uso anormal da propriedade, ele fala assim que o proprietário, né, tem o direito de fazer cessar todas as interferências prejudiciais à sua saúde e ao seu sossego. Eu até costumo dizer o seguinte, que nós brasileiros somos muito afeitos a falar assim, eu tenho direito, eu tenho direito, eu tenho direito. Vamos inverter esse artigo. Esse mesmo artigo poderia ser lido da seguinte forma, o proprietário tem a obrigação, né? O proprietário tem a obrigação de fazer com que a sua propriedade não prejudique o sossego e a saúde dos seus vizinhos. Então, nas minhas aulas de direitos reais, eu falo sempre o seguinte, eu, enquanto proprietário, se eu tivesse condições de colocar uma redoma de vidro em volta da minha propriedade, de modo a que evitar que até o vaporzinho que sai da chaleira, da minha chaleira no fogão, passe para o lado, eu tinha a obrigação de fazer isso. Porque o meu vizinho não tem a obrigação de sentir o cheiro do churrasco que eu faço. Por mais que ele goste de carne, ele não é obrigado a sentir o cheiro do meu churrasco. Né? O meu vizinho não é obrigado a receber as águas que eu passo lavando a caca do meu cachorro aqui, jogando lá para baixo. Né? O meu vizinho não é obrigado a ficar escutando um som que ele não goste. Não é? Então, quer dizer, eu não posso fazer tudo o que eu queira fazer. Eu não posso fazer tudo o que eu queira fazer. Então, obviamente, na solução do conflito, muitas vezes acontece isso mesmo. Uma situação fática, alguém está passando do momento, alguém está passando da conta. Alguém está passando da conta. Então, na hora de solucionar o conflito, eu tenho que reconhecer, eu acho que realmente aqui eu estou passando da conta e eu posso, sim, trabalhar alguma coisa aqui, de modo que eu não vou perder a qualidade de vida e vou ganhar, pelo contrário, eu vou ganhar à medida que eu não vou ter mais esse conflito. Eu não disse aqui esse caso aqui dessa questão de vizinhança que eu falei agora há pouco, em que a construtora reconheceu que ela estava passando dos limites ao fazer julgar detrito sem o devido cuidado, a estragar o muro da vizinha, que antes... Agora, tem um detalhe, ele não sabia que esse muro estava sendo tão afetado. No dia que eu chamei lá para a gente fazer a mediação, é que ele viu. A mediação é isso. A mediação, e é importante que se diga para todos, mediação não é a mesma coisa que conciliação. Existe diferença. Mediação, conciliação, são coisas diferentes. E a mediação, existe uma técnica de mediação. Eu para me tornar mediador, eu tenho que fazer uma carga horária teórica e uma outra hora prática. Né?
o mediador, ele é como se fosse, lembra quando no segundo grau a gente estuda química, aquele elemento da química, o catalisador? O que é o catalisador? É aquele elemento que você coloca no processo químico em que ele adianta o processo. Então, um processo que levaria aí anos para ser concluído, eu coloco o catalisador, ele passa para horas ou até dias. Mas o melhor catalisador é aquele que acelera toda esse processo químico, mas no final ele não tem nem sombra desse, né? Nem sombra deles. O mediador é isso. O bom mediador é aquele que vai facilitar a relação conflituosa, mas ele não vai dar opinião, não vai fazer nada. Ele vai simplesmente ter a sua habilidade para que as partes encontrem a sua própria solução. Né? As partes que E aí não vai ter recurso, aí não tem recurso, porque a satisfação vai ser completa. Foram as próprias partes que resolveram no tempo delas e com aquilo que elas achavam que era importante, entende? Então, é claro, tem que saber ceder, porque eventualmente no nosso dia a dia a gente passa mesmo um pouco dos limites e isso vai gerar um conflito com o colega ao lado, né? Faz todo sentido. E nas modalidades ainda a gente tem, além da conciliação e mediação, nós temos a negociação e nós temos também a arbitragem, mas que todas elas vêm também com essa grande, meu amigo, de sair do contencioso, de você resolver os conflitos de interesse entre as partes, com vários tecnicismos ali, né? A nossa conversa, ela fluiu tão bem, e olha que teve incidente, inclusive, dos meus filhos de pata, mas quando eu assustei, eu olhei para o relógio, nós já estamos no nosso último bloco, para você realizar a sua exposição de motivos. Eu queria muito que você falasse um pouquinho também da Câmara de Mediação e deixasse aquela mensagem que você, como um grande mestre, você sabe que eu sou sua fã, deixasse aquela mensagem para esse momento, inclusive, de isolamento social, porque mediação, de repente, pode ser uma janela de oportunidades, né, para aqueles que estão na prática. Disso aí que você falou agora, o Titãs tem uma música assim, né? A solução está no chão, né? Atropece e você encontra, né? É como uma pedra, a solução está no chão. Se você tropeçar, você vai encontrar essa solução. Nos momentos de... Quem é que fala isso também? Que nos momentos de crise é que se encontram grandes soluções. Porque quando não está em crise, ninguém pensa em solução. Está tudo fluindo bem, vou pensar em solução para quê, né? Mas na hora que entra em crise, a gente pensa, opa, como é que a gente pode encontrar o meio de solucionar isso? Bom, aí eu então estou criando essa Câmara de Mediação, juntamente, né, com outros profissionais de áreas diversas, focado exclusivamente nas questões de condomínio, né, questões condominiais e direito de vizinhança. Tá? Nós temos visto agora na pandemia, eu achei interessante, porque nós havíamos criado essa Câmara de Mediação, estávamos na gestação dessa Câmara de Mediação antes da pandemia. E quando entrou a pandemia, só reforçou o nosso ideal, que vimos várias reportagens falando de quanto que os conflitos entre condôminos, entre vizinhos, estavam aumentando, se avolumando, sem um poder judiciário que pudesse resolvê-los. Tu fala, nossa, realmente criamos a mediação na hora certa, né? Então, por essa Câmara de Mediação, chama-se mediação do morar, a gente busca a solução dos conflitos que estão aparecendo nos condomínios e entre os vizinhos, né? De forma que, porque são relações, né, Rose, que elas precisam, eu preciso zelar pela sua continuidade. Com você, certeza. como é que você vai brigar com o seu vizinho? Você vai estar aí encontrando ele todo dia, você vai levar ele na justiça, muitas vezes muita gente não leva na justiça, porque a gente fala, vai ficar uma situação chata, vai ficar vendo fulano todo dia. Leva alguém na justiça para você ver quanto tempo a pessoa vai parar de olhar para sua cara, se ela vai voltar a olhar para sua cara algum dia. Ao passo que na mediação, não, né? Isso de uma maneira muito mais tranquila. E, para minha felicidade, eu tenho visto que tem tido um excelente retorno, sabe? Com pouco tempo, assim, várias pessoas já têm procurado, têm querido saber.
Administradores de condomínio já procuram saber como é que faz para ter mais esse portfólio, né, no seu serviço. Então é isso. No mais, eu quero desejar a vocês, então, todos que fiquem bem, fiquem em casa, porque não é só pensar em nós que temos boa saúde. Ah, eu estou bem de saúde, eu não vou pegar esse negócio. Não. Nós temos pessoas que nós amamos, né? E que elas são mais frágeis. Se você é forte o suficiente para carregar um vírus no seu corpo sem sentir nada, de repente o seu pai, sua mãe, sua avó, né? Alguém que você ama não seja tão forte assim, e você vai eliminar essa pessoa. Né? Então fique bem, fique em casa, cuidado. E até aí vai uma regra da mediação, né? A responsabilidade que nós temos para com todos, né? Todo mundo é responsável por todo mundo. Isso é social, né? Cortou um pouquinho, mas eu tô te vendo. Meu amigo, olha, receba o meu abraço bem apertado, manda um beijo para sua esposa, que é uma querida, e muito obrigada por passar essa tarde com a gente, compartilhando esse rico conhecimento com notório saber jurídico que você tem, viu? Muito obrigada. Obrigado. Um beijo a todos vocês, a você em especial, viu, Rose? Tudo de bom. Ao Gil aí, um grande abraço, viu, Gilberto? Tudo de bom. Ao Coragem, a Flor de Lis aí, e aos filhos humanos também. Isso. Muito obrigada, meu querido. Beijo grande.